Você já pensou em ser chamado de amigo de Deus? Você já pensou ser conhecido assim pelo próprio Deus como um amigo de Deus? Poucas pessoas na palavra tiveram esse privilégio de ser chamado, de ser reconhecido dessa forma. E eu creio que isso não é para poucos. Isso é um desejo de Deus para mim, para você, que nós sejamos aqueles que têm um relacionamento como de amigo. E, cara, um cara que teve um relacionamento muito brabo, muito maneiro com Deus foi Moisés. Moisés, em Êxodo 33, a palavra vai dizer que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer fala com um amigo. Olha o tipo de comunhão, o tipo de relacionamento que Deus tinha com Moisés. Agora, cara, como é que eu viro amigo de Deus? Como é que eu faço para ser um amigo dele? E a gente vai conversar sobre isso aqui nesse vídeo. Esse é o Na Mesa, seja muito bem-vindo. Se você já assistiu outros vídeos, que bom que você voltou. Se não, seja muito bem-vindo. Já se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos também. E, mano, se você crê, olha só, pega a visão, não é curtir aleatoriamente não. Se você crê que Deus está nos chamando para vivermos como amigos dele, curte esse vídeo, porque aí você está dizendo, eu creio. Olha só, tem um texto que explica a amizade de Deus com Moisés. Tem um texto que deixa claro o porquê que Moisés era amigo de Deus. Esse texto está em Êxodo 33 e talvez seja, assim, sabe, pregação coringa. Vou contar um segredo. Eu estou em algum lugar, tenho uma oportunidade de eu pregar, de eu compartilhar alguma palavra. Mano, se tem um texto que crava no meu coração e que eu amo compartilhar e eu meio que sei os tópicos de cabeça para poder compartilhar, é esse texto de Êxodo 33, a partir do versículo 7. Olha só, olha o que o texto fala sobre a amizade de Deus com Moisés. Versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Meu amigo, isso é muito louco. Deixa eu colocar a Bíblia aqui. É nesse mesmo texto que lá no versículo 11 vai dizer que Deus falava com Moisés como se fosse um amigo. Mas aqui está o segredo, por quê? O texto está falando que Moisés, primeira parada, ele costumava armar a tenda fora do arraial para falar com Deus. O arraial é o povo, meio como se fosse o acampamento, vamos dizer assim, é outra palavra para arraial. Moisés, ele levava suas paradinhas lá, seus instrumentos, a madeira e tal, e montava uma tenda fora do acampamento. O texto vai reforçar que é bem distante do acampamento. Por quê? Porque ele queria ter um tempo a sós com Deus. Algumas coisas que a gente precisa falar, e primeiro é o costume. O texto realça isso. Moisés tinha o costume, e é por isso que ele não era apenas um profeta. E é por isso que ele não era apenas um homem usado por Deus. É por isso que ele era amigo, porque ele tinha costume, ele tinha continuidade. Meu amigo, creio muito nisso, que a forma de nós nos tornarmos amigos de Deus é viver o costume de estar com Deus. Deus não tem amigos que só encontram no domingo. Cara, a gente precisa abandonar uma cultura de pensar que a gente só vai encontrar com Deus no domingo. Você tem a plena possibilidade de viver uma intimidade incrível com o Espírito Santo todos os dias da sua vida, todos os dias da semana, cara. E Moisés tinha esse costume, ou seja, essa rotina, essa repetição de se encontrar com Deus. Segunda parada que ele vivia é que ele armava a tenda. Moisés, ele não fazia algo aleatório. Ele tinha um certo trabalho para isso. Ele tinha uma certa entrega. E a gente não pode menosprezar as nossas entregas. A gente não pode abrir mão de viver entregas para ter tempo de comunhão com o Espírito Santo. Terceira informação muito importante que a Bíblia nos diz sobre essa amizade
é que Moisés se encontrava com o Senhor fora do arraial. Ele ficava bem distante porque ele vivia uma amizade que não suportava distração. Gente, talvez esse seja o grande valor para o nosso tempo. Muitos falam que tem problema com inconstância, e aí o cara fala assim, não tive tempo para orar, a menina fala, não tive tempo para ler a palavra hoje. Não é falta de tempo, é mentira que a gente não tem falta de tempo. Na verdade, a gente está distraído. A gente passa horas e horas nas redes sociais, a gente passa horas e horas assistindo um monte de coisa e a gente não vive intimidade. E aí Moisés liderava milhões de pessoas. Alguns vão falar que o povo ali de Israel poderia ter até 1 milhão de pessoas. Ele tinha muita distração se ficasse ali no arraial, ali no meio do acampamento. Então ele se retirava, ele costumava ficar distante para não ser tomado pelas distrações. A gente só vai viver uma intimidade com o Espírito Santo se a gente não deixar com que as distrações venham roubar os nossos olhos. E quarta e última informação muito importante para a gente entender essa amizade é que ele falava face a face. Face a face tem a ver tanto com uma proximidade como também uma clareza. É viver de uma forma transparente diante do Senhor. Cara, quando a gente está falando de oração, viver intimidade, não dá para viver colocando máscaras, não dá para viver fingindo ser outra pessoa. Não, a gente só vai viver sendo amigo de Deus. Se, de fato, nós formos transparentes diante do Espírito Santo, se nós começarmos a expor a nossa vida por completo e vivendo assim uma amizade face a face, tendo comunhão, tendo intimidade e sendo conhecidos como amigos de Deus. Se você quer ajudar a gente, para a gente espalhar essa mensagem, é muito fácil. Você só vai pegar, curtir esse vídeo, compartilha com 1, 2, 3 pessoas, para a gente ser uma multidão de amigos de Deus, porque eu creio que esse é o desejo do Senhor. Vamos que vamos, esse é o Na Mesa, bora!